Então, um amigo de longa data, de longa época e de infância resolveu terminar a amizade por conta de política. Eu acho que nesse aspecto eu tive a graça de ter me aproximado de forma branda, paulatina e crescente do lado da política, o que me facilitou desenvolver anticorpos assim há algum tempo para possível. Desculpa aí. Anticorpos com o tempo para poder. É um aprendizado, né? Tipo, primeiro você torce para um time e tal, e você acha que ele é imbatível e tal. Jamais você vai trocar de lado, mas aí você compreende que dentro do próprio time que você torce, algumas coisas não estão legais. Você nem é mesmo compreendido nesse próprio time que você torce, nem consegue compreender algumas coisas que ele defende e tal, e começa a ver que até o contrário, você começa a ter prejuízo por ficar ali, começa a ficar tóxico, limitante, limitado, e aí você começa a duvidar. Eu acho que o princípio do conhecimento até da filosofia, né, é admitir que não sabe nada e colocar a dúvida como até Descartes, né? Eu tenho que usar de Sócrates, eu sei que nada sei, né? Eu penso logo existo, mas sempre com caminho na dúvida, né? E aí, baseado nesse caminho da dúvida que leva à investigação. Então, alguma coisa me traz suspeito, ou corno mesmo, né? Quando você, de vez em quando acende, talvez assim, em algumas pessoas acende uma luz, assim, sei lá, parece que alguma coisa, um vento, um passarinho, alguma coisa me contou que pode ser que eu esteja sendo corno. É só uma hipótese, então aí você vai investigar e descobre que foi o último a saber, etc. E mais ou menos na política é basicamente a mesma coisa. Você tem a questão também, se você for canalha, você e você descobrir que aquilo que você participa faz parte de uma canalice, então você, não, mas ser canalha sempre foi da minha índole, porque eu me acho esquisito no mundo, então eu tenho que viver entre os canalhas, sei lá, eu me acho mal compreendido no mundo, então eu tenho que viver entre os mal compreendidos eternamente. Não é nada mais brega, mais imitante, mais conservador do que a esquerda. Ela pensa que não, ela pensa que é moderna, mas os exemplos de conservadorismo mais extremo vêm da esquerda, sabe? Você vê que eles são pessoas assim bitoladas naquilo que acreditam, não abrem mão por nada, né? Tipo uma espécie de fé mesmo, uma religião, aceita, que seja. Nem que seja indefensável, assim, né? Mas quando eu falo indefensável, não é com base aí que vai entrar a questão, já começa por aí, em uma pessoa, né? Bolsonaro, Lula, etc. Collor, Dilma e tal. Bolsonaro é duvidável, assim, né? Digamos, questionável, talvez, indefensável no sentido de ideologias mesmo, de coisas macabras mesmo, de coisas sinistras, de perseguições terríveis, cruéis. Não é a ditadura de 64. Estou falando de campos de concentração, assim, com temperatura, sei lá, 30 abaixo, 40 abaixo de zero. Estou falando de ilhas assim, desertos, sem nada para comer, que as pessoas têm que acabar comendo umas às outras, assim, para sobreviver. Isso que eu estou falando. Estou falando de no caso da Ucrânia, de um país lá do leste europeu mais fecundo, assim, com relação a, acho que tem a terra também, a terra mais foda que tem é de lá, e os grãos também de lá, e morreram de fome com tanto para comer. Mas o detalhe no regime socialista morrer de fome, tal regime que diz que nunca deixaria ninguém morrer de fome, né? E aí sempre existem as caças, né? Em tudo sempre existirá as caças, em tudo sempre existirá um poder, sempre existirá poder.
quando o poder não é capital, ele é feito pela maioria, se lembra da maioria, é feito pela inteligência, pela influência, pelo cargo, por vários, inúmeros tipos de poder. Então, inclusive, se o poder do dinheiro é negado aos pobres, mas entre eles existem aqueles que são mais pobres ainda. Por isso que um pobre sempre pergunta ao outro onde você mora, para, sei lá, se sentir menor, ou para, digamos, te invejar. Então, voltando no assunto lá, então você vai descobrindo aos poucos, né? Vai descobrindo que tem caroço nesse angu, né? Tem algo de errado, não está certo e tal. E aí eu passei, através de um professor de geografia, né? Ele me levava temas lá, ele levou aquele tema eu nunca mais esqueço, né? Uma ilha dos porcos, se não me engano. Ilha dos porcos, um documentário assim, terrível, né? Entre outros documentários, né? Mas assim como Simão Bolívar e essa coisa do imperialismo americano, né? Então a esquerda querendo inculcar nos jovens algum tipo de sentimento rebelde. Aí a Ilha dos Porcos também invocaria isso, e aí sem querer eu saquei Thomas Malthus. Eu estou procurando esse livro até hoje, não consigo encontrar. Ele fala dessa questão da população, que vai crescer e vai faltar alimento. Então ele lança a pergunta lá, vocês vendo essas pessoas aí, humanas aí, seres humanos assim como nós, sofredores e tal, terem que se submeter a disputar comida com porco, assim, vocês acham isso justo? Aí eu levanto a mão e falo, mas poderia ser menos justo, não poderia? Se a própria pessoa ali, se o próprio casal ali agisse, poderia ser muito menos justo. Se o casal não formasse o casal, talvez um daqueles ali do casal tivesse em outro lugar e não ali, aí seria menos justo. E aí se o casal se formasse, mas não tivesse filho, também seria menos justo. Daí por diante, né? Se esses filhos não tivessem filhos, daí por diante. Ali, pelo menos, sabe? Então por isso que eu acho que aquele que nasce na dificuldade, e a dificuldade sempre vai existir no mundo, porque quase que uma lei natural, essa desproporção, né, pelo menos vem se provando natural ao longo do tempo, né? Mas quer dizer que não, né? Mas se existem castas no meio do marxismo e do socialismo, como não é natural? Se fosse realmente se fosse criado pela sociedade, se fosse uma imposição das opressões, das coerções e tudo, os líderes também se saciariam em lugares em que pobres se saciam, sabe? Porque esse status, porque essa distância, porque essa tentativa de distância intelectual, mesmo que ela seja só simbólica, né? Vamos achar que o Lula é um intelectual e acredita demais. Mas ele tem influência, né? E tem imbecis que acreditam, né? Então já parte daí, mesma coisa, Felipe Neto, Lucas Neto, e Anitta, etc. E aí você começa a investigar, né? Vamos ver então, sei lá, você está falando isso daí, pode ter que ser, eu estou delirando aqui, sabe? Então a sala toda está certa, eu estou delirando, eu estou muito doido. Aí você começa a achar pistas de que não, você não está muito doido, sabe? Parece que a sala não está verificando nada. Aí você tem certeza, passa a ter certeza de que de fato o pessoal não está verificando nada. E aí você descobre que o professor está te enganando, sabe? Ou pelo menos ele tem medo de confronto, sabe? Ele não quer expor outras, porque sempre um lado tem o outro lado, sabe? Sempre uma cara tem uma coroa. Sempre uma cara tem uma coroa, sempre, sei lá, as duas bandas da laranja, etc. Não sei se eu coloquei alguma coisa no fogo, caso eu queria isso. Então vou tentar ser sucinto e gravar em várias partes. Onde vai dar isso aqui? Vai dar na minha conversão ao direitismo, e vou encerrar aqui com 10 minutos. E não vamos parar na questão aqui do Bolsonaro, onde gerou a briga, né, da separação da amizade, que eu acho meio besta, assim, falta de maturidade, mas enfim, cada um faz o que quer, e aí as consequências cada um colhe depois, e os arrependimentos também, ou não, né? Remorso, etc.
Mas pintou um clima que vai envolver também o estudo da filosofia por causa dessa preocupação do início, meio e fim, sabe? E já parte da investigação genuína, né? Então se a pessoa mudou de lado, tem que ele observou que as coisas têm início, meio e fim. Então, ou seja, eu não posso fazer um recorte de agora, do hoje, sabe? Eu posso fazer, sabe? A maioria de quem acha que entende política faz recorte no hoje, sabe? Aconteceu isso hoje, aquele absurdo e tal. Amanhã acontece outra coisa totalmente oposta, aquele absurdo e tal. Parece um infantil, assim, não aprendeu que isso daí vai ser sempre assim, não. Absurdos sempre vão acontecer. Agora, selecionar os absurdos que você não defende, os que você não quer, você não quer participar e colaborar, nada do tipo, aí são elas. Mas esse é o primeiro, como é que eu virei direitista, não vou falar bolsonarista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas direitista é por aí. Forte abraço, até mais.